Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, o seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, ou está querendo entrar nesse universo, seja muito bem-vindo aqui. Eu sou o Custódio e a gente está aqui sempre falando desse tema com muito carinho para vocês, sempre com convidado, convidada, mega especial. No caso, agora temos um convidado especialíssimo aqui, já apresento ele para vocês. Só que antes de apresentá-lo, eu queria convidar vocês, obviamente, aí a seguir a gente nas redes, no YouTube. Não deixe de assinar o canal para toda vez que a gente tiver conteúdo como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão. E também seguir a gente aí nas redes sociais, porque além do episódio completo, como que vocês vão assistir agora, a gente também faz muitos cortes que a gente solta, obviamente, ali nos nossos stories, reels e etc. Tá bom? Bom, nosso convidado de hoje é escritor e jornalista. Tinta Branca, seu primeiro livro, foi vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura na categoria Melhor Romance de Estreia e finalista do Prêmio Jabuti na categoria Autor Estreante. Formado em jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também cursou letras, é pós-graduado no curso de formação de escritores do Instituto Vera Cruz. Seja muito bem-vindo aqui ao Histórias Diversas, Alexandre Aliati. Tudo bem, Custódio? Obrigado, Tudo bem, pelo querido? Convite. Fico feliz de estar aqui porque assisto Boa, temos convidado com ouvinte. regularidade, sei como é que é a dinâmica do podcast, então Legal. é um prazer estar aqui. Pô, que legal, prazer nosso, super obrigado aí, tá? Você tá aqui com a gente. Ale, conta pra gente aí como começou essa história com a literatura pra você. Que você já vem de uma formação de jornalismo, então eu imagino que a leitura, o texto tá muito embutido aí já na sua vida. E como começou e desde quando, assim? Começou como leitor. Eu não tinha livros em casa na infância, assim. Meu núcleo familiar, assim, era bastante humilde, assim. Então, e meus pais tiveram uma formação educacional, assim, bastante limitada. Uhum. Então, assim, o livro não fazia parte da minha infância, mas em dado momento, ali quando eu tinha, sei lá, uns 8 ou 10 anos, a minha mãe passou a frequentar uma biblioteca, pegar livros para que ela lesse numa biblioteca em Canoas, no Rio Grande do Sul, uma cidade ao lado de Porto Alegre. Uhum. E ela passou a me levar junto e fez uma fichinha também, a biblioteca pública fez uma fichinha também. E lá eu peguei o hábito também de começar a ler. Eu lembro que em momentos de férias, assim, eu pegava um livro de manhã e devolvia no final da tarde. Lia o livro num único dia, assim. Peguei uma paixão impressionante por livros, assim, muito jovem. Pela idade, eram aqueles livros incríveis da coleção Vagalume, que formou muitos escritores. Muitos escritores. Sim, a gente sem brinca, dúvida. mas formou, especialmente Marcos Rey, né? Era o grande nome da coleção, né? Mas lá começou uma relação, assim, com o livro, graças a um gesto da minha mãe, assim, de uma pessoa que não teve uma super formação escolar, educacional, assim, mas que em algum momento teve ali um impulso de leitura e me levou junto, assim. Eu sou muito grato a esse gesto dela, porque eu tenho certeza que eu seria outra pessoa hoje se ela não tivesse feito isso em algum momento, me levado junto, me pego pela mão literalmente e me levado junto, eu seria hoje uma outra pessoa. Teria outros ciclos de amizades, moraria em outra cidade, sei lá, seria uma pessoa completamente diferente, assim. Então, sou eternamente grato por esse gesto de uma pessoa muito simples, muito humilde, que trabalhou como faxineira, que trabalhou como cozinheira, que trabalhou como taxista e, sabe, poderia estar muito distante dos livros, mas por algum estalo que ela teve, ela me aproximou desse mundo, assim. Que demais. O que resultou fatalmente no Alexandre escritor também. Antes veio o Alexandre leitor, e isso resultou certamente no escritor também. E eu ia te perguntar exatamente isso, como foi essa conexão, essa passagem entre a leitura e a escrita, né? Assim, como foi esse caminho para você? E a partir de quando você falou, opa, eu sou um bom leitor, mas eu também acho que rola um texto aqui também. É curioso. Acho que começou lendo com frequência, com assiduidade. Mas chega um momento em que a relação parece que muda, assim. Eu lembro, por exemplo, da primeira vez em que eu me emocionei lendo um livro. Eu vou tentar reproduzir... Você lembra o livro? Sim, era O Continente, uma das partes do Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Eu vou tentar reproduzir a cena mais ou menos aqui, mas talvez eu cometa Fica tranquilo. algum pequeno erro. Mas é uma cena em que, se eu não me engano, o Rodrigo Cambará está saindo de casa para partir para a guerra. Talvez eu cometa algum erro com os personagens. Fica tranquilo. E as demais personagens em cena estão em casa, vendo que ele está partindo para a guerra. E havia no Tempo e o Vento uma lógica de que
vento era um sinal de mau presságio. Quando havia vento, noites de ventania, é sinal de que alguma coisa ruim ia acontecer. Então, Érico Veríssimo descreve a cena do Rodrigo Cambará lentamente se afastando da casa, as mulheres vendo ele se afastando assim, abanando, acenando para ele. Eu falei abanando porque no Rio Grande do Sul a gente fala abanar como sinônimo de acenar. Acenando para ele. E aí eu lembro que o Érico Veríssimo quebra o parágrafo e termina aquele capítulo com uma frase curtinha assim. E foi só então que Bibiana percebeu que estava ventando. Eu lembro que eu li aquilo lá e eu, assim, meus olhos... Eu me emociono falando agora. E assim, não é uma frase poética, não é uma frase... mas a engenhosidade do escritor... Sabe? A habilidade dele de quebrar o parágrafo e colocar aquela frase e, sabe, amarrar tudo. Exato. E avisar pro leitor, ó, esteja avisado, esteja ciente de que esse personagem vai ter um destino... Sim. Vai enfrentar alguma fatalidade. Sim. Sabe, a habilidade narrativa, Exato. aquilo me emocionou. Não foi a frase, não foi a beleza da frase, foi a habilidade narrativa. Eu devia ter, sei lá, 13, 14 anos quando eu li isso. E talvez isso tenha sido um momento de passagem, assim, de um leitor para um leitor que começa a prestar atenção até em estruturas narrativas do texto, assim. E a partir dali, quer dizer, a partir dali não, mas alguns anos depois, como um jovem adulto, eu já comecei a ler muito sobre literatura. Eu já não lia apenas literatura, não lia apenas ficção. Eu lia sobre processos de escrita, sobre como é que escritores escreviam, sobre escrita criativa, sabe? O que hoje nós chamamos de escrita criativa. Sim. Me interessava muito o processo de escrita. Mas eu lia por prazer, eu não lia pensando, vou me tornar escritor. Tanto que eu só vinha escrever ficção muitos anos depois, né? Sim. Mas aquilo era uma preocupação, era uma preparação que eu não estava percebendo, assim. Eu não estava ciente de que eu estava me preparando ali para ser escritor. Mas o percurso foi esse. Você estava fazendo quase intuitivamente ali, né? Por prazer, assim. E ainda hoje gosto, amo ler ficção, mas amo tanto quanto ler ficção, amo ler sobre ficção, sabe? Eu estava recentemente relendo A Arte do Romance, do Milan Kundera, que é um livro que eu poderia reler 70 vezes ao longo da vida, porque é maravilhoso, assim. Mas teve essa passagem, assim, como se fosse de um leitor para um leitor profissional, digamos assim. Não, perfeito. Uma amiga minha cunhou uma expressão que eu adorei esses dias. Foi durante a Flip, nós estávamos lá, é uma jornalista chamada Paula Bianchi, uma jornalista maravilhosa, inclusive. A gente estava conversando sobre isso de lermos profissionalmente, lermos prestando atenção nas estruturas, nas escolhas. E ela usou um termo que eu gostei muito, que ela falou, como se nós fôssemos leitores assaltantes. Nós estamos lendo e estamos assaltando esse escritor, roubando. Metáfora excelente. Achei incrível, passei a usar depois disso. Mas acho que em dado momento eu me tornei um leitor assaltante. O que não deixa de ser, não é? Não no sentido de copiar, mas talvez no sentido da inspiração, total, né? Claro, da admiração. Não deixa de ser, né? Sim, com certeza. Acho que muito do que se escreve vem muito do que se leu e dessa admiração. Eu tenho certeza que alguma coisa dessa sua experiência que te emocionou tanto essa primeira vez, né? Eu tenho certeza que o seu texto... consciente ou inconscientemente acaba percorrendo também essas estruturas. Sim, eu acredito que sim. Acredito que nós somos tudo. O escritor que somos é tudo o que já leu, sabe? É um pouquinho de cada livro que já leu, dos que gostou e dos que não gostou, dos que ama e dos que de alguma forma rejeita, assim. Com certeza tem aí uma herança meio invisível, meio... Não tem como identificar, né? Não é palpável, mas ela existe, com certeza. Sim, sem dúvida. E a gente falou aqui no começo que você tem formação jornalística e também formou em letras, né? E hoje escreveu já um romance e tudo. Qual o paralelo assim, entre a escrita jornalística e a escrita de um romance? Quando que essas coisas mais se juntam e quando elas se separam e talvez até elas precisam se separar? Eu, durante muito tempo, trabalhei, coloco no passado porque nesse momento eu não estou exercendo, como jornalista esportivo. Escrevia sobre futebol. Tá. E a literatura sempre foi meio que uma segunda vida paralela, quase escondida. Assim. Até porque o jornalismo esportivo não é um meio muito adepto, assim, não é muito próximo da literatura. Deveria ser, porque são muito... Há temáticas, há estruturas narrativas muito próximas. Não por acaso pessoas que contam a história de jogos são narradores. Exato. Enfim, tem muitos paralelos que a gente poderia conversar. Sim. Mas foi meio uma espécie de segunda vida, assim. Meio escondida, meio silenciosa, especialmente quando eu passei a escrever. Não costumava falar sobre isso para ninguém, assim. Só que, por alguma sorte,
na minha trajetória jornalística, em dado momento eu passei a fazer reportagens mais longas, perfis, grandes reportagens que de alguma forma tinham um storytelling, digamos assim, que trabalhavam um pouco com a noção de segurar o clímax para o momento adequado, de reviravolta, de acelerar e desacelerar a narrativa, que são elementos que vão estar presentes numa escrita ficcional. Né? Então, um momento da minha trajetória jornalística, mesmo escrevendo sobre futebol, que parece tão distante da literatura, erroneamente parece tão distante da literatura, de alguma forma havia ali uma preparação. Eu estava treinando de alguma forma em algumas das reportagens que eu fazia. Elas tinham um certo estilo assim que flertava com a literatura, com o benefício de estar contando verdades, né? Estar falando sobre fatos reais. Então não precisava usar a imaginação para criar. Então, mas você precisava montar uma jornada ali, de qualquer forma você monta um roteiro, uma contação de história que exige um roteiro, assim. Então desse modo o jornalismo beneficiou, assim. De certa forma ele me ajudou na preparação para escrever ficção, porque eu trabalhei na escrita jornalística com alguns elementos da ficção, da literatura, com a vantagem, de, como eu estava dizendo, de escrever sobre esporte, que tem muitos elementos da ficção. Assim. Tem o herói, tem o vilão, tem o anti-herói, tem a reviravolta, tem o cenário muito bem armado, sabe? É quase uma simulação de guerra. O jogo que tem começa... audiência, tem os torcedores que você pode fazer uma... com os coro, leitores. Né? Quase um coro. Exato. Então tem muitos elementos assim que também acho que ajudaram nessa preparação para que me tornasse aí nos últimos anos um escritor, efetivamente. Não, maravilhoso. E a escolha, assim, é muito comum assim para escritores que estão lançando o primeiro trabalho e tudo, começar com trabalho de contos, com textos mais curtos e tudo, até acho que para ganhando ali mais segurança e tudo. Você já sai com romance já. Você trilhou esse caminho, esse trabalho nasceu de um conto, tem alguma coisa nesse aspecto? Não, na verdade eu sou um leitor muito mais de romance do que de conto. Eu gosto muito mais de romances do que de contos. Consumo muito mais romancistas do que contistas. Aliás, eu prefiro os romances mais longos do que os mais curtos também. Então eu sou muito vinculado ao romance. Quando eu falei que eu leio bastante sobre ficção, eu prefiro ler sobre romances. Gosto de debater romance, estrutura de romance, escolhas de romance. Então foi um caminho natural também dessa passagem de leitor para escritor. Eu era um leitor essencialmente e sou um leitor essencialmente de romance. Embora leia, claro, livros de contos também, alguns maravilhosos, mas eu sou muito mais íntimo do romance como leitor do que do conto, ou da novela, ou do teatro, enfim. E aí foi um caminho natural, assim. Eu escrevi alguns contos, mas enquanto livro foi muito mais natural, muito mais prático escrever o primeiro como romance. Acho que eu teria muita dificuldade hoje em parar e escrever um livro de contos com unidade, sabe, com histórias que de alguma forma dialogassem, se complementassem. Essa fragmentação não é muito o que faz a minha cabeça criativamente, assim, como escritor. Então, para mim foi mais fácil, foi mais natural escrever um romance. Já está mais na sua praia aí, vamos dizer assim. Totalmente. Né? Você falou de ler, que gosta de ler livros longos, e eu vejo uma tendência de livros mais curtos, né? Ali entre, sei lá, 160, 220 páginas, em geral, muitos livros que estão sendo lançados têm mais ou menos essa diagramatura. Nesse aspecto, não te dá muita ansiedade de pegar um livro longo, um livro de 1000 páginas, 1500 páginas? Como que você trabalha isso? Você sabe que quando eu recebi o meu livro, eu olhei assim, tão fininho, 3, 4 anos escrevendo esse livro. Tudo isso que eu trabalhei ficou desse tamanho aqui. Mas é muito curioso isso, porque ler um romance... Bom, ler um romance e ler especialmente um romance longo parece não fazer parte da nossa realidade hoje, né? Do tanto de estímulo que a gente recebe, do tanto de velocidade que a vida hoje, em 2024, exige de nós, do tanto de notificação que chega no celular e de barulho que tem em volta, sabe? Parar para ler já é um ato de que exige um certo esforço. Totalmente. Uma certa musculatura.
pegar um Guerra e Paz, então, é uma imersão, assim, uma odisseia. Sim. Ou pegar a própria odisseia. É muito difícil, é contrário ao nosso tempo, assim. Então, exato. Exige realmente um deslocamento da nossa rotina mesmo. Sim. Assim. Só que vale tanto a pena, né? Vale tanto a pena. Na última... não te dá... Desculpa só te cortar aí. Não te dá, só para pegar o ponto, não te dá ansiedade... Tipo, porque a gente fica com essa coisa do FOMO, né? De estar sempre perdendo alguma coisa, e muita coisa sendo lançada, e muito livro, e muito não sei o quê. E aí você fala, cara, beleza, vou pegar esse livro aqui, tudo bem, maravilhoso e tudo, mas são 1.500 páginas. Isso vai me tomar 4 semanas. O que eu poderia ter lido, sei lá, 5 livros de 200 páginas, 6 livros de 200 e poucas páginas. Dá essa coisa? Dá muito, especialmente num momento em que tem tanta gente escrevendo e tanta gente escrevendo bem, tantos livros maravilhosos sendo lançados. Isso é um excelente ponto que você trouxe. Escritores iniciantes lançando já de cara livros incríveis, assim. Verdade. Né? E escritores já com alguma rodagem também publicando com uma regularidade muito grande. Sim. E tantas editoras. Hoje é muito fácil publicar, né? Muito mais prático publicar do que era há, sei lá, 20 anos. Então, realmente bate esse sentimento de que eu estou perdendo alguma coisa. Só que para mim é muito valioso, enquanto leitor, uma trama... Sabe aquela trama em que o autor planta uma semente no 3º capítulo para colher a planta lá no 24º e faz com que você perceba isso? É o que eu chamo de escritores meio painelistas, assim, que você como que poderia abrir o livro, assim, ele seria um mapa, sabe? Você vê a intenção do autor em cada escolha, para que cada escolha resulte em algum acontecimento lógico, que tudo faça sentido e que tudo se amarre. Alguns dos meus escritores preferidos são assim. E não por acaso, pelo menos uma parte deles, escreve livros grandes. Sei lá, o Jonathan Franzen, que eu amo, acho um escritor incrível. O Philip Roth, em alguns dos livros era assim. Sim. O Javier Marias, o Michel Houellebecq. Nossa, Javier Marias é outra que não consegue menos de 400 páginas. Sim, 300 pelo menos. Que é maravilhoso. Zero uma reclamação, zero. É uma característica. É maravilhoso. Tudo se encaixa, assim. A Zed Smith, que é uma escritora incrível também. Esses são os meus escritores preferidos. São os escritores que eu mais tenho prazer em ler. Mais do que escritores que escrevem livros ali de 120 páginas que são incríveis, maravilhosos. Mas, não sei, eu prefiro consumir... Mesmo com a sensação de estar perdendo, mas estar ganhando ao mesmo tempo muito ali. Acho que o ganho é maior do que aquilo a balança pesa mais para o ganho. E o que mais te deu medo na construção do Tinta Branca? Você falou que demorou 4 anos, não foi? Para escrever? Uns 3 anos. O que mais te deu medo nessa construção aí? Medo no sentido de segurança e tudo? É uma boa pergunta. Bom, o primeiro medo é de que ele não ficasse bom, de que ele não fosse um bom livro. Falo isso porque, na verdade, antes dele, eu escrevi um outro livro que jamais saiu do meu computador. Porque quando eu terminei, eu reli e eu disse, isso aqui tá uma porcaria. Eu jamais vou permitir que alguém leia isso. Na verdade, uma pessoa leu. Mas jamais vou perceber que isso aqui circule, porque não tá bom. Simplesmente não tá bom. Autocrítica. Que eu escrevi muito rapidamente, assim, me isolei durante o período e escrevi e tal. De alguma forma, sei lá, 1% dele veio parar no Tinta Branca. Acho que sempre alguma coisa fica. O que significa que já valeu a pena, assim. Já valeu a pena. Na verdade, só de você entender que não estava bom, já valeu a pena. Sim. Porque já mudou a sua percepção do que é uma coisa, do que seria uma coisa boa e publicável, né? Sim. Então esse era o primeiro ponto, assim. O temor de que... Poxa, a literatura é tão importante na minha vida, é algo tão sério para mim, sabe? Ela não é um hobby, ela é algo muito sério para mim. E eu vou participar disso, e se não tiver bom? Esse era o primeiro medo, assim. E o segundo medo tem a ver com a temática dele. Que eu sou um homem branco escrevendo sobre racismo. Sim. Exato. E isso gera um certo temor de, poxa, como é que as pessoas vão entender isso? Eu vou... De alguma forma, eu estou ultrapassando uma linha e entrando num campo que não me pertence. Até porque durante uma boa parte da preparação dele, o meu narrador era negro, o que fazia com que a questão fosse maior. Aí eu era um homem branco, escrevendo com uma temática ali de racismo, de imigração, de apagamento da população negra.
pelo ponto de vista de um branco com um narrador negro. Literalmente na pele de uma pessoa negra. É algo que eu tenho total direito de fazer. Sim, total. A literatura tá pra isso. Mas eu pago um preço por essa escolha. Não tenho dúvida. Em dado momento eu mudei o narrador. Ele passou a ser um narrador branco. E foi algumas pessoas me aconselharam a fazer isso, inclusive minha esposa em casa. E eu fiz isso, mas não por medo de recepção. Eu fiz isso porque eu percebi que eu teria mais autoridade. Ele ia ser mais legítimo, é isso? Exato. Ele passaria mais verdade, eu acho. Porque aí eu parto do ponto de vista do agressor. Eu, homem branco, eu sou o agressor dessa história. Eu sou quem praticou a violência ao longo de séculos e séculos e séculos. Eu não sou quem sofreu a violência. E ao mesmo tempo, eu percebi... Um dia eu estava numa espécie de uma palestra com o Laurentino Gomes, a quem eu respeito e admiro muito, assim. Acho um grande brasileiro, o Laurentino. E ele contou de um episódio que, curiosamente, aconteceu em Porto Alegre, na Feira do Livro de Porto Alegre, onde hoje eu moro, de que ele estava na fila de autógrafos quando ele lançou Escravidão. Não lembro se o primeiro ou o segundo volume, mas quando ele lançou Escravidão. E chegou um homem negro para ele, para pegar o autógrafo dele, e esse homem negro falou para ele: nós já falamos muito sobre isso, está na hora de vocês falarem. Ou seja, era o homem negro dizendo que era a hora de o homem branco falar. Sim. Então isso me convenceu também de uma certa legitimidade e me tranquilizou um pouco. De que, ok, isso aqui é um livro... Eu não acredito que livros servem para pedir desculpas. Não acredito nisso, não acredito em panfletos, acredito em literatura. Mas eu senti, quando eu ouvi essa história, quando eu fiz a mudança de narrador, que eu tinha mais legitimidade do que eu tinha antes. Isso me tranquilizou um pouco. Eu consigo passar mais verdade, eu ganho mais autoridade do que se eu tivesse mantido um narrador negro, que, de novo, eu teria o direito de fazer. Defendo totalmente o direito de fazer. Óbvio. Mas talvez não conseguiria passar a mesma... Não teria o mesmo corpo, sabe? Não passaria a mesma verdade, assim. Perfeito. Bom, excelente ponto, Ale. Você falou do livro que você engavetou, né? E o Tinta Branca, o que você repetiria num próximo trabalho que você não repetiria, que você fez nele? Pode ser do texto, pode ser da experiência, ou da indústria, pode ser... Não, assim, modéstia à parte, eu me acho um bom leitor. E ser um bom leitor, um leitor assaltante, como diria a minha amiga, faz com que a gente consiga ver o próprio livro e encontrar o que há de qualidades e defeitos nele. Eu acho que ele tem como qualidade, que é algo que eu pretendo levar para todos os livros que eu escrever, uma certa calma na contação da história. Um compasso que eu, como leitor, gosto. E eu acho que eu consegui... Eu não acho que ele seja um livro apressado. Embora as pessoas leiam rapidamente, mas eu não acho que a narrativa dele seja acelerada. Exato. Que é algo que espero que seja assim mesmo. Aliás, quando as pessoas falam que leram rapidamente, eu fico meio Você assim... Você fica assim, mas não foi essa a ideia. Mas exatamente, não quer dizer que o texto é corrido. Isso. Mas é que a história é boa e bem contada. E eu li numa tacada, tá? Eu li também numa tacada. Mas é por isso, não é por conta da condução do texto. Eu acho que o livro, o escritor não pode ter mais pressa que o leitor. A pressa tem que ser do leitor. O escritor não pode ter pressa. O escritor tem que trabalhar na rotação da calma. Perfeito, excelente. E eu acho que isso é algo que eu acho que tem o meu primeiro livro, que eu espero repetir em outros. Espero que tenha realmente nesse, que eu consiga repetir em outros. E eu acho que também tem aquilo que também é algo que eu presto muita atenção no que eu leio, que é a distribuição dos ingredientes da receita, sabe? De distribuir a cena com a descrição, com a digressão, sabe? Jogar com os elementos, com o diálogo, jogar com os elementos narrativos de forma a fazer a modulação da narrativa para que ela não fique entediante, e do alto para o baixo, sabe? Da alta tensão para o respiro. Perfeito. Isso é algo que eu tentei fazer, porque eu, como leitor, valorizo muito isso, e que nos próximos... tenha ou não conseguido nesse, nos próximos é algo
porque eu vou batalhar, assim, vou tentar que os próximos tenham também, assim. Entendi, maravilhoso. E que dica que você dá, assim, do que você aprendeu lançando esse livro e tudo, um livro que já sai premiado, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Que dica que você dá para quem está nesse caminho ali na busca do primeiro livro, está 2 anos escrevendo e tudo? Eu acho que a principal dica que eu posso dar que eu adoro perguntar isso para quem também lançou o primeiro livro. Porque, assim, talvez seja mais fácil essas dicas virem de gente que já tem 5, 6 livros publicados. Mas eu acho muito legal falar de quem publicou um livro, porque eu acho que ela é válida anyway. Talvez a gente eventualmente vai ter esse papo daqui a 2, 3, 4 anos, você vai ter lançado seu segundo livro, daqui a pouco o terceiro livro. E essa experiência vai mudando, né? Talvez as suas dicas também vão, nesse aspecto, vai mudar, ou vão mudar. Mas eu gosto muito de perguntar isso para quem lançou um primeiro livro, assim. É um tema que eu adoro. Até quero dar um curso sobre o primeiro livro, assim. Boa! A principal dica que eu daria é: olhe para a sua aldeia. Olhe para a sua raiz, olhe para aquilo que está muito perto de você. Que às vezes o jardim de casa é o mundo, assim. O jardim de casa, ele é uma pequena representação do universo. Eu acho que o grande desafio no primeiro livro é lidar com a ansiedade de jogar nele todas as temáticas que você passou anos pensando, assim, encontrando nelas elementos literários. E praticar o desapego e cortar algumas dessas temáticas já é um grande avanço, assim. Não cabe tudo. Não joga tudo no primeiro livro. Não precisa. Economize. Foque naquilo que é mais importante e olhe para a aldeia. Perfeito. Em vez de escrever uma história que se passa em Londres, escreva a história que se passa no seu bairro. Em vez de pensar em alguma coisa muito distante de você, pensa naquilo que é mais próximo de você. Porque isso vai dar segurança narrativa. Para a descrição de cenário, para a criação de diálogo, para a criação de atmosfera, para 1001 elementos narrativos. Pro tempo, né? Pro tempo, sim. Pro tempo, para a escolha de passagem temporal, assim, para sotaque, para tudo. Assim. Olhe para perto de você quando você estiver fazendo as escolhas do seu primeiro livro, porque tende a ser um atalho. Claro que isso não é uma regra, a gente pode encontrar, parando para pensar, 1001 exemplos contrários disso, mas eu acho que tende a facilitar. Essa é a primeira dica que eu daria. Assim. Olhe para dentro de você, para aquilo que é próximo de você. Eu lembro que eu conheci uma... Desculpa, passa um pouco pela questão também da legitimidade que você falou. Passa pela legitimidade, sim. Vai ser mais legítimo, né? Acho que por isso também vai te dar mais segurança, né? Sim, eu conheci uma menina que é uma escritora deficiente visual e ela era minha colega no Veracruz, no Instituto Veracruz, no curso de formação de escritores do Instituto Veracruz. E ela estava batalhando em um livro que se passava nos Estados Unidos e que ela tinha muito apreço por aquela história. Mas aquele livro vinha sendo criticado nas aulas porque parecia que faltava alguma coisa, que era a tal da legitimidade. E um belo dia ela volta com um outro projeto que é sobre uma narradora que é deficiente visual. E assim, foi explosivo. O texto era incrível, incrível, incrível. Passava assim, era uma paulada assim, em termos de qualidade, assim, sabe? Porque era uma escritora iniciante olhando para dentro dela, assim, para aquilo que ela conseguiria descrever melhor do que quase todo mundo, assim. Perfeito. O meu livro, ele nasce... Um belo dia eu estou em Garibaldi, uma pequena e adorável cidade na Serra Gaúcha, uma região de colonização italiana, que é a base da minha família. A minha família, tanto parte de pai quanto parte de mãe, os dois lados são da Serra Gaúcha, dessa cidade chamada Garibaldi. Uma cidade formada por colonos italianos, gente que veio da Itália e ganhou lotes de terra e trabalhou no lote de terra lá. A gente está andando pelo centro de carro, eu e alguns familiares, assim, e de repente o carro para não lembro se era num semáforo ou numa faixa de segurança, e passa na frente do carro um menino, devia ter uns 18 anos, negro, que por alguma coisa nele, não sei se por vestimenta, desenho do rosto, tom da pele, por alguma coisa eu percebi que ele não era um negro brasileiro. E eu perguntei para as minhas tias, tem imigrantes africanos aqui na cidade? E aí alguma delas diz, não, a gente está recebendo aqui haitianos. E daqui, isso faz, sei lá, 8 anos. E isso me deu um estalo, disse, caramba, essa cidade formada por imigrantes italianos,
permeada por um fortíssimo racismo. Posso garantir que sim. Que não é exclusividade daquela região. Sem dúvida. Mas infelizmente. Mas que tem naquela região de forma muito presente. Agora recebendo novas levas de imigrantes, um século e meio depois, tem que fazer as contas, mas enfim, recebendo uma nova... Sabe, havia um conflito. Totalmente. Uma certa ironia histórica nisso. De alguma forma isso ficou na minha cabeça. Eu não pensei nisso como artimanha literária no momento. Eu só pensei na ironia histórica daquilo. E de como aquele haitiano e os demais que estivessem por lá estariam sendo tratados. Como estaria sendo para eles. E isso depois, anos depois, eu num curso no Sesc sobre imigração e literatura, comecei a rabiscar no papel, lembrei daquela história, comecei a puxar setinhas e pensar em personagens, e ali começou a nascer esse livro aqui. Que legal. Mas onde é que está a gênese dele? Está na minha aldeia, está na cidade de formação da minha família, sabe? Uma cidade, embora eu não tenha vivido lá, eu passava longas férias lá, em que eu sei como as pessoas falam, eu sei o que elas comem, eu sei os hábitos, eu sei o barulho do carro passando no paralelepípedo das ruas do centro, sabe? Então, foi muito mais fácil, como um escritor inseguro e com muitas ideias que queria jogar no papel, situar a história no local conhecido do que se eu situasse, sei lá, em Juazeiro ou no Rio de Janeiro, onde eu vivi, onde eu via episódios de racismo com tanta frequência quanto eu via na Serra Gaúcha, sabe? Mas foi na aldeia que eu encontrei segurança para ambientar a história de uma forma mais eficaz. Foi na minha aldeia, foi no meu jardim de casa, sabe? E acho que isso é muito importante para o escritor iniciante. Isso dá segurança para a escrita. Perfeito. E eu acho que principalmente nesse começo, né? Acho que os escritores ficam muito preocupados com a crítica, né? Com o que vai ser falado, tanto do ponto de vista da própria indústria, como vai ser recebido pelas editoras, se vai ser publicado, se não. E eu queria te perguntar, especificamente do ponto de vista da crítica, é mais fácil aceitar as críticas, assimilar as críticas, e aí eu estou falando de críticas aqui mais do ponto de vista mais negativo mesmo, das duras, quando se está começando, ou é o contrário, justamente pela mesma razão? Eu acho que é mais difícil quando se está começando, porque o escritor está mais verde, né? Ele está mais cru, ele não entende exatamente os mecanismos. Eu tenho a vantagem de vir da mídia já, né? Então eu venho do jornalismo, então eu entendo como é que funciona esse meio ambiente, né? Mas para o escritor iniciante, eu acho que quanto mais você escreve, mais você conhece como é que as coisas funcionam, mais segurança você ganha e mais você consegue, sabe, entender que é justo que algumas pessoas gostem muito do seu livro e que outras não gostem do seu livro, assim. Então, eu imagino que para o escritor iniciante seja mais difícil lidar com a crítica do que para alguém já mais acostumado. Já, né? E nesse aspecto, você tem lidado bem, assim, nesse aspecto, justamente por essa questão do jornalismo já ter te dado esse background, vamos dizer assim. Sim, porque como jornalista eu trabalhava na Globo. Eu escrevia no site de esportes da Globo. Eu escrevi textos que tiveram 1 milhão de leitores, mais de 1 milhão de leitores. Eu escrevi textos que na caixa de comentários, sabe, desejavam a nossa morte, assim. Então, na verdade... Você teve um bom laboratório. É uma boa preparação, né? E assim, na verdade, eu tenho tido a sorte de não ter encontrado muitas críticas negativas ao meu livro, assim. Pelo menos elas não sei se as pessoas tendem a ser gentis e preferem guardar para elas, mas eu não tenho... No mundo de hoje não tem tanta essa gentileza, não. Eu não tenho lidado muito com... E é mais fácil as pessoas falarem do que não gosta do que gosta, né? Sim. Então, se não estão falando, é um bom sinal. E se quiserem falar, por favor, total direito e é bem-vindo, assim. A gente realmente aprende muito com a leitura alheia, né? Esse livro ele foi, em grande parte, criado ao longo da pós-graduação do Instituto Vera Cruz, que trabalha muito com a leitura de colegas muito qualificados, assim, escritores e também de professores maravilhosos. Enfim, tive aula com o Roberto Tadei, com o Julian Fuchs, enfim, Silvana Tavano, gente, Joca Tevon, gente muito boa, assim. Então, ao longo da escrita dele, ele já foi recebendo alguns elogios e algumas pauladas que me fizeram mudar alguns rumos, ou não, né? Ou receber uma paulada e dizer, não, mas eu confio nessa escolha e vou seguir nela, assim. Então, ele foi sendo lido durante o processo, o que é um privilégio,
Nem todo mundo consegue fazer isso, Sem dúvida. É um privilégio. Então isso facilitou, assim, para que ele já chegasse um pouco mais pronto, talvez. Sim, talvez. Maravilhoso. Não, a gente falou das críticas mais pauladas, vamos dizer assim, mas ele é um livro que nasce já premiadíssimo, né? Nasce com o São Paulo Literatura, finalista do Jabuti. Então, assim, já tem um reconhecimento muito positivo aqui. Talvez por isso que vocês não estejam recebendo tantas mensagens do outro lado também, dos leitores. E aí, nesse aspecto, eu queria te perguntar, assim, o que isso representa, que credencial que te dá isso, que certezas que te dá na hora que você lança um livro e ele sai... Puta, o primeiro livro com esses 2 selos são selos muito importantes. Então, assim, que certeza que te dá? Aonde isso coloca você do ponto de vista da escrita? Assim? Quando você perguntou dos medos, eu falei que um deles era de o livro ser ruim, ser um mau livro. Esse era o grande medo inicial, assim, né? Não ser um bom livro. Isso não é uma garantia de nada. Os jurados podem estar completamente equivocados, mas é um certo... Tem pessoas qualificadas dizendo, ok, esse livro aqui tem seu valor, isso dá uma... E são 2 prêmios, né? Então são 2 formas de avaliar, jurados diferentes, dois grupos. São os 2 principais prêmios hoje no Brasil. Sim, sem dúvida. E o segundo aspecto, aí de uma forma bem prática, mundana, rasteira, é que o Prêmio São Paulo, ele dá um bom prêmio em dinheiro. Ele é a principal premiação em dinheiro no Brasil. Sim. O Jabuti é o mais tradicional, é o mais importante, é o Oscar da literatura brasileira, assim. Mas o principal prêmio em dinheiro é o do Prêmio São Paulo, porque eles trabalham com uma certa lógica de esse prêmio vai permitir que você continue escrevendo. Que é maravilhoso. E eu acho isso muito importante. Muito. Curiosamente... Poderíamos ter mais. Acho que deveríamos ter mais. Acho até importante que o Prêmio São Paulo ele é um prêmio nacional, até internacional, né? Ele é para escritores brasileiros, estejam onde estiverem. Mas ele é bancado pelo governo de São Paulo. E acho importante que na mudança de governo em São Paulo para um governo mais de direita, com o Tarcísio como governador, esse prêmio tenha sido mantido. Acho louvável que esse prêmio tenha sido mantido. Espero que continue assim por muitos e muitos anos, independentemente de governo, de ideologia, e que outros surjam. Perfeito. Mas o Prêmio São Paulo ele dá um prêmio bom em dinheiro e trabalha numa lógica de você vai poder continuar trabalhando com literatura pelo menos por um tempo, assim. E efetivamente eu recebi proposta para voltar para o jornalismo e eu provavelmente teria aceitado essa proposta para o jornalismo diário, assim, de redação. Eu provavelmente teria aceitado se eu não tivesse vencido o Prêmio São Paulo. Perfeito. Porque eu não teria a segurança que o prêmio dá em termos de, ok, esse aqui é um incentivo, teu primeiro trabalho foi bem feito, e também a parte financeira. Exato. Eu recebi um dinheiro que me dá um conforto financeiro. Por isso que eu falo que é uma resposta mundana, rasteira, assim, mas é prática, mas é real, é da realidade, assim. Então, nesses 2 aspectos, o Prêmio São Paulo, ter vencido o Prêmio São Paulo e a indicação ao final do Jabuti, que me deixou muito, muito emocionado, muito, muito feliz, foram muito importantes, assim, porque elas dão fôlego em termos, sei lá, espirituais para você continuar escrevendo e em termos práticos também. Sim, sem dúvida. Em termos diários, assim, em termos de pagar as contas. Perfeito. Que bom que tenham mais prêmios como esse, como o São Paulo, para incentivar também, não só do ponto de vista emocional, como você falou, mas também do ponto de vista financeiro, né? É realmente os autores, principalmente quem está começando e tudo, né? E aí, falando em prêmio, dos livros que você leu em 2023, e aí vamos imaginar publicados, para a gente não ficar muito com os livros mais antigos, que agora eu já sei que são leitores desses livros também, dos que você leu em 2023, e aí vamos imaginar publicados entre 22 e 23, coisas novas, mais novas, assim. Qual deles você daria um prêmio se você tivesse essa caneta? Se fosse presidente de um júri desse, tipo, essa decisão é minha, empatou aqui, daria para esse livro? Deixa eu pensar, para não cometer nenhuma injustiça. Assim. Eu daria um prêmio para Humanos Exemplares, da Juliana Leite. Maravilhoso. Que ouvi de boa fonte, que participou aqui, ou vai participar. Participou, mas não sei se irá ao ar antes ou depois do meu episódio. Acho um livro precioso, acho um livro incrível, que eu sei que os leitores percebem a preciosidade dele. Sim. A delicadeza dele, a profundidade dele, a habilidade narrativa da Juliana, que para mim é talvez a... Não sei, não tem por que fazer hierarquias aqui, mas talvez seja a grande escritora da minha geração, assim, essa geração entre, sei lá, 30 e 50 anos. Acho uma escritora assombrosa, assim, impressionante, incrível. Sim.
E talvez esse livro tenha sido melhor compreendido pelo leitor do que pela crítica. Não sei, posso estar falando bobagem, porque, enfim, não li tudo que foi escrito sobre ele e tal. Mas eu tenho a impressão de que o leitor captou mais a preciosidade. Eu entregaria todos os prêmios para esse livro. Eu acho maravilhoso, maravilhoso. Eu também, tá nos meus top 3 ali dos livros que eu li em 2023 também. Então, não poderia concordar mais com você. Acho incrível. Eu gosto muito de um livro de uma escritora gaúcha chamada Júlia Dantas, chamado Ela Se Chama Rodolfo. É um livro também muito, muito bom. É o segundo livro da Júlia, uma grande escritora também que tem compreensão literária impecável, assim, é uma excelente escritora. Não conheço, vou anotado aqui já também. É muito, muito bom. Vale muito a leitura. Legal. Como chama o livro? Ela Se Chama Rodolfo. Ela Se Chama Rodolfo. É um grande livro. E... Poxa, caramba, Agora, do Carlos Eduardo Pereira. Enfim, são tantos livros. Sim. Não, mas tá ótimo. Mas você já citou, trouxe a Ju, trouxe a Júlia, as Jus. E que eu também não conhecia, então também acho que fica uma boa dica aí também para quem não conhece, também buscar uma autora nova e tudo. Eu adoro quando traz autores novos aqui também pra gente ir renovando o estoque, vamos dizer assim. Vamos imaginar que você não é um jornalista esportivo, você é um jornalista, vamos dizer assim, mais da literatura. Sim. Jornalista ilustrada, da Folha, vamos dizer assim. Quem você para entrevistar autores, quem você gostaria de entrevistar hoje, de autores vivos, e o que você perguntaria para essa pessoa? De escritores vivos, bom, eu penso inicialmente em Jonathan Franzen e Zadie Smith. E eu acho que eu seria um péssimo jornalista, porque mais do que fazer perguntas jornalísticas, eu tentaria roubar métodos deles, tentar entender como é que eles fazem, como é que eles desenvolvem as tramas, como é que eles, sabe, como é que é o planejamento deles como escritores, assim. Mas adoraria sentar para conversar com ambos, porque ou com Michel Houellebecq também, que eu adoro, que deve ser uma mesa de bar curiosíssima. Não sei se pro bem ou pro mal, mas deve ser uma mesa de bar curiosíssima. Mas também acho que é um outro escritor. Tipo, não sei se a gente filmaria ou deixaria tudo em off. Talvez ficasse tudo em off. Mas acho que eu perguntaria essencialmente como é que é o método de escrita deles para chegar onde eles têm chegado, chegar, né? tão longe. Porque eles chegam muito longe no projeto de escrita de cada livro, assim. Dá para ver que eles partem de um ponto e cruzam um oceano para chegar no desfecho, assim. E como eu falei antes, são os livros que eu mais gosto de ler, assim, que mais me dão prazer como leitor. Perfeito. E o que você está lendo? O que você anda lendo ultimamente? Eu estou lendo Zadie Smith, curiosamente. Eu estou lendo Caçador de Autógrafos, da Zadie Smith. Estou lendo também, paralelamente, o que é raro, eu não costumo ler mais de um livro ao mesmo tempo. Eu costumo ler um só, mas eu estou lendo a biografia. Eu tenho esse problema também. De só ler um por vez? Sim, de só ler um por vez, porque eu misturo as coisas. Mas que não tem compartimento na cabeça. Mesmo que sejam histórias distintas, eu acabo misturando as coisas. Mas eu estou lendo também a biografia da Anita Garibaldi, escrita pelo Paulo Marcum. Mas aí são dois livros completamente diferentes, um é ficção, outro é uma biografia, então é mais fácil conciliar, né? Mas eu tô lendo esse da Zadie Smith, que se eu não me engano, é o segundo livro dela, depois de ela estourar com muito jovem, assim, né? É um livro longo, de quase 400 páginas, e que eu tô adorando. Tá em casa. Antes disso, o que eu estava lendo antes disso? Minha memória não é muito boa. Eu li um livro muito bom de uma escritora gaúcha chamada Camila Macari. Eu li a Júlia Portes. Eu li o livro da Camila, é maravilhoso. Sim. Esqueci o título agora. Eu acabei esquecendo o título mas também. Mas é maravilhoso. Bem bom, achei muito bom. Também uma maturidade de escrita muito grande. Incrível. Li antes a Júlia Portes também, que também foi maravilhosa. Finalista do Jabuti também. Sim. Muito legal o livro dela também. Sim. Enfim, tenho lido bastante. Muita referência boa, né? Sim. Eu acho sorte a nossa. Tem muita gente realmente escrevendo muito bem no Brasil. Especialmente mulheres, eu acho. Sim. Eu acho que o que de melhor se escreve no Brasil hoje é feito por escritoras, por mulheres. A gente poderia aqui citar 30 muito facilmente. Sim. 30, 40, 50, sei lá. Acho que o que de melhor tem sido escrito é feito por escritoras, por mulheres.
E temos muita coisa boa para ler. E realmente bate uma certa angústia, assim, de para onde ir, né? Sim, sem dúvida. Você comentou aqui desse lugar de ser um homem branco contando uma história sobre racismo e tudo, que eu acho que tem os desafios, mas tem seus encantos também, porque senão ficam muito as mesmas pessoas falando muito só delas ali, né? E a gente sabe, né? Você citou aí a questão das mulheres, tem um movimento Leia Mais Mulheres, tem um outro movimento que é Vozes Negras na Literatura, sim, que são grupos que de verdade estão ganhando mais espaço, mas a gente sabe o quanto a gente precisa olhar para isso de uma forma cada vez com mais cuidado e tudo. E aí você falou de citar, que você poderia citar 50, eu queria te pedir algumas citações, vamos dizer assim, de grupo de mulheres negras e tudo, que está mais assim no seu hall, vamos dizer assim. Eu não acompanho muito assim, grupos, não. Eu conheço bastante o Leia Mulheres, mas eu não saberia citar assim, outros grupos que eu acompanho de forma organizada. Assim. Não, mas eu nem estou falando do grupo em si, eu estou falando assim, por exemplo, no Vozes Negras. Dentro disso, quem são as vozes negras, vamos dizer assim, que hoje que está mais em contato com você, com a sua, você como leitor, você como escritor, etc, entendeu? De escritores negros que eu consumi mais recentemente, o Jefferson Tenório, naturalmente. Sim. O Avesso da Pele é um livro muito importante para esse cenário dos últimos anos. O Carlos Eduardo Pereira, que curiosamente Carlos Eduardo Pereira, Juliana Leite e eu fizemos parte de uma mesma turma de oficina no Rio, muitos anos atrás, do Rubens Figueiredo, maravilhoso Rubens Figueiredo. Sim. Os três novinhos, ou tão novinhos, mas em busca do primeiro livro. Que demais. Agora todos publicados. Todos publicados. Que demais isso. A Zadie Smith é uma escritora negra que eu consumo muito, assim. Bom, e aí temos algumas entidades, né? Enfim, Conceição Evaristo e por aí vai, né? Mas a entidade. Já são quase não humanas. Exato. Conceição é maravilhosa demais. Ale, a gente tem um quadro aqui, você como ouvinte também do Pod já sabe, que a gente chama de 3Es, que é um livro, a gente já falou de alguns aqui, mas se quiser mudar e tudo, um livro para enaltecer, um livro para emprestar e um livro para esquecer. Quem são esses 3 livros? Ou quais são esses 3 livros para você? Eu vou começar com Emprestar, pode ser? Tá, claro. Eu acho que um livro para emprestar... Primeiro que eu acho emprestar livro um gesto bonito, assim. Gosto... Você desapega? Você empresta numa boa? Às vezes eu perco um livro, assim, e percebo que talvez ele tenha sido emprestado, assim. Sempre que pedem, eu empresto e sem problemas, assim. Embora eu seja um pouco possessivo com o objeto livro, eu não acho emprestar bonito, assim. O livro que eu tenho vontade de parar desconhecidos na rua e emprestar é O Grande Sertão Veredas. Eu acho que é o que de melhor um ser humano já escreveu no Brasil. Acho superior até os livros do Machado, os livros da Clarice, os livros, enfim, do Graciliano, a Bíblia. Porque acho que tem tudo nele. Tem a inovação estética na linguagem, tem a trama muito bem costurada, que às vezes aquele texto tão diferente faz com que a gente não perceba que por trás tem uma trama muito bem costurada. Tem muito Brasil nele, né? Tem muito Brasil nele. E ele tem uma certa sabedoria, uma certa filosofia da literatura. Tem muita coragem para contar a história que foi contada na época que foi contada. Sim, ele tem também uma certa religiosidade, um certo misticismo, assim, que eu acho muito bonito. Enfim, eu acho que é um livro que tem tudo. Acho que ele tem tudo que se pode esperar de um livro. Acho o que de melhor já existiu aqui no Brasil de literatura, que nada foi escrito nessa altura, nem Dom Casmurro, Memórias Póstumas, Hora da Estrela, enfim. Acho muito impressionante e acho que é um livro que, de tão impactante, ele muda vidas, assim. Acho que a pessoa lê esse livro no momento certo, ela se torna uma pessoa melhor. Eu acho que alguém que lê Grande Sertão Veredas no momento certo da vida não vai sair do mesmo jeito. Quando cruzar a última página, vai sair dali, nem que seja 0,0001% melhor, assim. Acho que é um livro que melhora as pessoas. De tão magnífico, excepcional que ele é, assim. Perfeito. E para enaltecer, como eu já falei do Humanos Exemplares da Juliana Leite, que é o que eu tinha pensado, como eu falei, eu acompanho o podcast, eu sabia que teria esse quadro. Então eu vou no Jonathan Franzen, então. Realmente é um escritor que eu gosto muito. Eu iria no Liberdade ou Correções. São 2 livros que de alguma forma têm uma linhagem parecida de dissecar
a sociedade americana, ironizar a sociedade americana por meio de tramas muito bem construídas, personagens muito bem construídos. O Jonathan Franzen trabalha com narrador em terceira pessoa. Geralmente eu nunca li nada dele, tá? Por isso que eu estava anotando aqui, leia. Porque dicas preciosas. Acho que você vai gostar. Ele é um leitor, ele é um escritor de uma escrita cristalina, realista. Adoro. Muito simples, muito fluida. Nossa, adoro. E é aquilo que eu falei, um escritor painelista, assim. Ele cria um mapa, ele cria um mundo ali. Perfeito. Ironiza, disseca a sociedade americana, assim, problematiza personagens problemáticos, difíceis, falhos. Acho um grande escritor, então enalteço o Jonathan Franzen. Liberdade e Correções são os 2 principais livros dele, mas eu gosto de todos. Perfeito. É um escritor que eu enalteço sempre de olhos fechados. Acho um grande escritor. Eu gosto muito da literatura norte-americana, eu gosto muito dos escritores norte-americanos. Desde Faulkner até os mais recentes, assim. David Foster Wallace, Philip Roth, magnífico, enfim. Sem dúvida. Gosto muito dos escritores em língua inglesa, sobretudo os dos Estados Unidos. É uma literatura que mexe muito comigo. Eu acho. Os Estados Unidos têm seus problemas, têm seus débitos. Quem não tem também. Mas ele nos ofereceu uma literatura muito, muito rica. Sim. Sem dúvida. E para esquecer? Para esquecer. Esquecer é mais polêmico, né? Eu não diria esquecer, que acho que a gente tem que lembrar, na verdade. Acho que. Mas eu não voltaria aos beatniks. A literatura beatnik. A literatura beat. Porque eu acho que ela é, de certa forma, datada. Desculpe. Ela é, de certa forma, datada tanto no período histórico dela, aquela contracultura, aquele romantismo, quanto no momento de leitura do leitor. Eu acho que ler aos 18 anos deve causar um impacto diferente de ler aos 28 anos, e eu cometi o erro de ler aos 28 anos. Então já me bateu uma literatura meio ingênua, assim, meio juvenil, assim. Não sei, ela não me parece ter a consciência narrativa da qual eu gosto, assim, sabe? Não me bate muito. Sei da importância, sei de como dialoga com muita gente, valorizo muito isso, a importância histórica, mas eu não voltaria a ela. Assim como, por exemplo, Bukowski, que muita gente considera um escritor beatnik até. Não gosto, assim, acho. Não bate, assim, não bate comigo. Por outro lado, Norman Mailer, que é um escritor que é ali mais ou menos de uma mesma geração, mas também uma geração meio que não se identificava totalmente, já é um escritor que eu acho totalmente maduro, assim. Sei lá, o Dos Nus e os Mortos é um livro incrível. E é ali mais ou menos da mesma geração, muita gente identifica ele como um beatnik também. Sim. Mas a literatura beatnik não é uma que eu não voltaria. Mas não digo esquecer. Eu acho que esquecer... Às vezes é o tempo também, né? O tempo que você se conectou não foi o mesmo tempo que talvez aquele fizesse mais sentido para você. Eu acho que sim. Eu acho que tem muito a ver com isso também, de encaixe de momento de vida. Sim. E por aí vai. Sim, perfeito. Ale, e aí falando mais especificamente do Tinta Branca, que a gente já falou um pouquinho dele aqui, como que nasceu o título? Sempre foi esse? Ele teve 2 nomes antes de Tinta Branca. Quando mudou o narrador, mudou o nome também ou não, nesse aspecto? Não necessariamente. Uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. Mas no primeiro nome que eu pensei para ele foi Os Lemmingues. E aí quem lê vai entender por quê. Mas aí o grande Roberto Tadei, excelente escritor, enfim, uma pessoa que domina a literatura como poucas no Brasil, assim, em dado momento ele falou que a história dos Lemmingues no livro não tinha impacto suficiente para ir pro título. E eu acho que ele tinha razão. Ele me convenceu quando ele falou isso. E aí eu fiz uma primeira mudança. E o segundo nome que ele teve foi Na Distração de um Dia Qualquer. Porque o livro trabalha muito com a lógica de que o mal acontece enquanto estamos distraídos. A banalidade do mal, de certa forma, né? Mas enquanto estamos distraídos, levando a nossa vida... Exato. Nas nossas pequenezas, o mal está acontecendo e às vezes não percebemos, né? O livro trabalha um pouco nessa lógica. Mas achei um título um pouco poético, um pouco meloso, que não é algo que eu goste muito, assim.
E aí eu mudei para um título mais direto, Tinta Branca, que eu acho que ele é mais seco, mais... Não sei, talvez ele passe melhor a imagem, a mensagem do que é o livro. E quem lê vai perceber no primeiro capítulo já o porquê desse título. Exato, sim. Num episódio forte, assim, no primeiro capítulo já está explicado o título. E eu acho que no fim ficou... Das 3 opções, acho que foi a melhor. Sim. Não, do que você está me contando... Eu gosto de títulos mais poéticos, eu preciso te falar. Sim, já percebi nas suas postagens. Eu preciso confessar isso. Mas nesse caso, acho que foi bem assertivo. Não, e assim... E tá tudo certo. Porque, assim, por exemplo, sei lá, acho que o Palavra que Resta do Stênio era um título também, tipo, você precisava quase estudar o título para poder entender por que o título era aquele e tal. Não lembro se exatamente se é o livro do Stênio, mas só um exemplo aqui. E assim, tem as duas coisas, né? Acho que tem um título mais... Por exemplo, o seu livro talvez não coubesse mesmo um título mais poético, vamos dizer assim, mais metafórico, né? Ele é cacetada. Entendeu? Então, assim, eu acho que o título mais metafórico talvez vai conversar menos com o que tem dentro dele. Eu acho que esse é o ponto. Um título mais metafórico sugere uma escrita mais trabalhada na simbologia, na metáfora, numa quase poetização da prosa, assim, que é algo que esse livro definitivamente não tem, né? Exato. Não sei nem se eu sei fazer isso. Então, acho que um título mais seco combina também com uma escrita mais seca. Assim, perfeito. Acabou sendo a melhor opção. E qual foi seu laboratório, Ale? Assim, você tem um personagem negro aí, você contou aqui pra gente que o livro nasce muito desse fato que aconteceu ali no carro, de aparecer uma outra cor ali na rua, que não era uma cor tão comum para aquelas ruas. Sim. Como é que foi o seu laboratório, assim, para estudar essa história? Como que chegavam os haitianos? Quais eram as dores, ou quais são as dores desse grupo e tudo, vivendo num país que não é o deles e tudo? Como que foi para você isso? Eu pesquisei muito a história do Haiti, especialmente da Revolução Haitiana. Porque tem uma cena no livro em que o narrador, que é um professor de história da cidade, ele resolve, depois de um episódio que acontece com um personagem haitiano no livro, ele resolve dar uma aula para os alunos sobre a história do Haiti, da Revolução Haitiana. Então eu li bastante sobre a Revolução Haitiana, especialmente um livro chamado Os Jacobinos Negros, que é uma referência assim, sobre a Revolução Haitiana, que foi muito marcante, assim, teve um impacto global, assim, inspirou outras revoluções negras depois e de certa forma também resultou no que, né, no Haiti, um dos países mais maltratados do mundo ainda hoje, né, uma situação terrível, né, o que faz com que muitos haitianos ainda estejam vindo para o Brasil. Então eu li muito sobre a Revolução Haitiana. E eu tinha já na minha trajetória jornalística trabalhado algumas vezes com materiais sobre refugiados. Fiz, por exemplo, um documentário sobre jogadores que estavam no Brasil em situação de refúgio. São jogadores de futebol, mas estavam no Brasil em situação de refúgio. Que já está no contexto, né? Eu trabalhava, de certa forma, sempre foi um tema que me interessou, assim. E foi muito isso, assim. Mas eu não fiz, por exemplo, um laboratório de conviver com haitianos durante muito período. Entendi. Não fiz isso, porque em dado momento eu percebi que a personagem haitiana do meu livro, ela seria quase... Ela estaria quase a serviço não seria meu narrador, não seria o personagem principal, estaria quase a serviço do desencadear da trama, assim, sabe? Para que volte-se ao passado da cidade, se entenda outros episódios que aconteceram na cidade. Entendi. E tal. Então eu não fiz um laboratório nesse sentido de conviver com... Não cheguei a esse ponto. Se fosse uma personagem de maior profundidade no talvez desenrolar... Talvez se ele fosse o narrador, aí seria talvez preciso, com certeza. Seria preciso, sim. com certeza. Sim. Mas não foi... Acho que não... A profundidade de envolvimento dessa personagem na trama não exigiu tanto isso, não. Entendi, super claro. E acho que faz todo sentido, sim, do que você está falando. E quais os principais recados, assim, que você quer deixar, ou que você está deixando com essa narrativa, na sua opinião? Acho que o grande... Assim, não existiu nada na história do Brasil
tão impactante quanto o tráfico negreiro. Né? Não existe nada nesses 500 anos desde o descobrimento, digamos assim, entre aspas, do Brasil, tão impactante. É a nossa grande vergonha, e é uma vergonha com a qual a gente tem enorme dificuldade em lidar. Assim. É muito gritante, assim, ainda hoje, a diferença de tratamento desse país com a população branca e a população negra. E não foram os negros que criaram isso. Não foi a população negra. Não foram os descendentes dos escravizados que inventaram o racismo no Brasil, que inventaram o apagamento, que inventaram as tentativas políticas de embranquecimento da população. Isso fomos nós, fomos os brancos que fizeram isso. Então, por isso que eu acho importante esse livro ser escrito do ponto de vista do agressor, do ponto de vista do branco, sabe? Do ponto de vista de quem cometeu a violência. A gente tem que entrar nesse debate de forma mais ativa, talvez. E, como eu falei quando eu ganhei o Prêmio São Paulo, na premiação, eu não quis fazer dele um panfleto. Eu quis fazer dele literatura, quis fazer ficção, quis, sabe, escrever frases de mentira, frases ficcionais, fazer literatura, contar uma história, fazer contação de história. Sim. Mas, ao mesmo tempo, se conseguir passar um mínimo recado, sabe, botar uma pulguinha assim na... Nossa, muitos. Eu acho que vai ser importante, assim. Sim. A gente lida com fantasmas que a gente colocou ali dentro do armário, dentro do roupeiro, e não quer tirar, não quer tirá-los, né? Uma vez me perguntaram se eu ambientei a história na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, especificamente na Serra Gaúcha, porque lá é um lugar particularmente racista. E aí eu comentei que, quando eu morava no Rio de Janeiro, na rua ao lado da rua onde eu morava, no Flamengo, amarraram um menino negro ao poste com uma trava de bicicleta, amarraram o menino ao poste depois de ele ter sido acusado de roubo. Amarraram. Ou seja, isso amarraram acontece um menino negro. Infelizmente, isso acontece em todas as cidades do Brasil. Amarraram e agrediram. Num país onde negros eram amarrados em troncos e agredidos há alguns séculos. Na Barra da Tijuca, um imigrante congolês foi espancado até a morte. Sim. Sabe, seria muito confortável dizer, aqui está o racismo, e aí vamos ficar tranquilos porque localizamos onde está o racismo. Sim. Ele está em todo lugar, ele está no Brasil Por inteiro. Por acaso você usou essa geografia, mas... Sim, poderia se passar em qualquer lugar. Poderia se passar no interior da Bahia, poderia se passar em Manaus, poderia se passar em qualquer lugar. Sim. E não sei, acho que era importante um escritor branco escrever isso, de novo, sobre o ponto de vista do agressor. Sim. Não é função pedir desculpas, mas a gente precisa colocar nessa discussão, né? Precisa entrar nesse papo e parar de fingir que não aconteceu. E teve algum leitor beta, que é negro ou que é refugiado, alguma coisa do tipo? Beta não. Tá. Teve leitores negros logo no início da circulação. Tá. Eu tinha um certo temor de como seria recebido, mas identificaram isso que eu buscava. Ok. Perfeito. Era necessário, mas beta não. Perfeito. Se você tivesse que definir um sabor para o tinta, que sabor que seria? E por quê? Sabor agridoce. Porque eu acho que... Eu gosto muito de trabalhar com a ideia do contraste, assim, da beleza e do horror muito mais próximos do que a gente pode perceber. E foi algo que eu tentei colocar no livro, assim. Eu acho que ele tem momentos de ternura, pelo menos eu tentei que tivesse momentos de ternura, de doçura, só que o horror está muito próximo ao mesmo tempo. Sim. Então, por isso, ele é amargo e doce, acho que ao mesmo tempo. Assim. Perfeito. Excelente. Não posso concordar mais que bom. Com essa definição. Você me surpreendeu até. Posso ler um trechinho aqui? A gente está chegando no final. É um privilégio para mim. Aqui. E depois a gente vai fazer um ping-pong rápido aqui. A gente encerra. Tá super gostoso, de verdade. Assim, tá muito gostoso esse papo. Mas a gente já tá aqui no nosso time. Eu tô aqui tentando controlar. A gente tá bem em ciminha dele já. Falar de literatura, a gente pode falar por horas. Olha, cara, eu horas, vou te falar, horas, viu? A gente, por mim, eu faria isso. Bom, começando aqui. O Giovanni primeiro enrugou a testa, depois sorriu.
como se a surpresa fosse uma reação mais automática. A atendente abriu a porta de um forno. De lá saiu o cheiro de cuca. Parecia possível pegar o aroma com as mãos. Haitiano? Aqui? Caramba! Pois é. E tratam ele bem? Ah, até que tratam. Lembrei da cena que tinha visto dias antes. Um menino de 8 anos perguntando para a mãe se o Benjamin era bonzinho. E ela dizendo que sim, muito bonzinho, que era preto, mas tinha alma branca. Então, quando você fala dos recados, cara, que recado! Então, assim, não tem como passar ileso por esse texto, entendeu? Com coisas desse tipo. Eu fiquei todo arrepiado agora, relendo, e fiz o mesmo quando estava lendo também. E só pegando esse ponto e dos recados que a gente estava falando, a gente sabe que essa frase ainda é repetida em muitos lares brasileiros, muito, né? Muito. Então, assim, acho que o ponto que você traz aqui é tipo, até quando, né? Também para chamar a atenção para isso, porque a literatura também está em função disso e a favor disso, né? Sim, com certeza. Bom, essa frase está no livro porque eu a escutei. Sim. Sei lá, infinitas vezes. E como se fosse um elogio, né? Como se fosse um elogio. Eu branco, esse é o ponto. Eu, branco, estou permitindo que você use. Tem a alma branca igual a minha. Olha que privilégio, estou dando para você, negro. É num tom de elogio, assim. Sim. Né? Que é racismo mais encravado do que esse, né? Que parece que está fazendo uma bondade, quando na verdade está sendo cruel. Terrivelmente racista, cruel. Sem perceber, assim. Enfim, mas trouxe esse trecho propositadamente para a gente falar um pouco disso e também que a gente provoque mais conversas também sobre esses pontos, né? Sobre coisas que acontecem numa banalidade, né? Numa coisa de forma às vezes tão trivial dentro dos lares e que a gente precisa chamar atenção para isso, né? Como eu te falei, a gente está finalizando aqui. Eu vou fazer um ping-pong com você hoje, pouco diferente. Medo. Um pouco diferente. E também aproveitando que você está lançando o seu primeiro livro. E eu acho muito gostoso fazer isso de novo com pessoas que estão lançando o primeiro livro, porque eu acho que tem de alguma forma uma ingenuidade ali, não ingenuidade no bom sentido, de uma pessoa que não tem uma história com muitos livros e tudo, que já aprendeu muito ali, o que eu acho também muito gostoso. E eu acho que essa ingenuidade no bom sentido, a gente aprende muito com ela. E os novos escritores também aprendem com ela, os leitores e os escritores mais velhos também não deixam de aprender. Houve cobaias antes de mim ou eu sou cobaia? Você vai ser a cobaia desse tá ping-pong desse jeito. Eu vou falar algumas frases, você vai completar. Na verdade, é basicamente um verbo, né? E você vai completar com o que isso significa para você, tá? Escrever é encontrar-se com Deus. Editar é absolutamente necessário. Ler é, assim como escrever, encontrar-se com Deus, ou enfim, com qualquer tipo de... Eu não sou religioso, não sou místico, não tenho espiritualidade nenhuma, mas é ali que eu sinto o silêncio, a paz, sabe? Eu já me alonguei mais do que eu deveria na resposta. Não, maravilhoso. Reescrever é necessário, altamente aconselhável, torna o livro melhor, sem dúvida alguma. Publicar é um alívio, porque o livro nunca acaba de ser escrito de verdade pelo próprio escritor. A partir do momento que ele é publicado, acabou. Ali você não tem mais o que fazer nele. Agora ele é do mundo. E é um jeito prático de dar um fim àquela jornada que, se ele não for publicado, vai ficar nesse ciclo, de revisão, de edição, de reescrita eternamente. A gente nunca está totalmente satisfeito. Receber críticas é parte do jogo. Ser premiado é um privilégio, uma sorte, talvez. E quando falo sorte mesmo, porque tem algo de encaixe ali do livro com o jurado que leu. Tem um pouco de sorte também, então, nisso, né? Mas é um privilégio, uma sorte e, acima de tudo, é um incentivo. Perfeito. Publicar o primeiro livro é
Um sentimento de que uma partezinha da missão na Terra, para quem leva a literatura muito a sério, assim, uma partezinha da missão na Terra foi cumprida. Perfeito. E a última, a opinião do leitor é? Muito importante, mas ela não é lei necessariamente. Acho que o escritor tem que ter uma certa noção própria de leitor do seu próprio livro, para que ele consiga filtrar tanto as críticas negativas quanto as positivas do leitor, tirar disso alguma maçaroca ali e criar o próprio juízo em cima do livro. Maravilha. Ter consciência narrativa enquanto escritor, mas ter consciência também enquanto leitor daquilo que ele próprio escreveu. Acho que é muito importante. Maravilhoso. Ale, a gente está terminando aqui. Eu queria te perguntar, sem querer botar uma pressão, você está com alívio de ter do livro estar publicado, super premiado e tudo, mas você está escrevendo alguma coisa já, num novo trabalho? Eu estou no processo de concepção do próximo livro. Opa! É um processo que não é de escrita no sentido ainda de abrir o Word e começar a escrever, mas é aquele momento delicioso de ter um bloco de anotações, ir jogando ideias e fazer com que uma ideia puxe a próxima, jogar setas para todos os lados e pensar em personagem, pensar no ordenamento dos capítulos. Eu gosto muito de partir para a escrita já com uma estrutura mais ou menos delineada. Assim, claro que as coisas mudam na prática da escrita, né? Ocorrem mudanças, inversões, personagens desaparecem, outros surgem, mas eu gosto de ir para a escrita já com um certo chão para pisar. Outros escritores não, né? Eles vão à moda louca e vão ver o que acontece. Abriu o Word e deixa assim. Invejo muito, mas para mim não funciona. Mas cada um com seu formato, né? Com seu jeito. Mas nesse momento que estamos conversando, eu tô na etapa ainda de fazer anotações e ordenamento do que vai ser o livro, para muito em breve, talvez quando esse episódio estiver indo ao ar, já esteja na parte da escrita prática mesmo. Que bom. Para não demorar tanto para escrever, para lançar o próximo. Né? Maravilhoso. Estamos na expectativa aí já, tá? Eu particularmente adorei o Tinta Branca. Tem um livro aqui que super recomendo aí, né? Acho que, como falamos aqui durante o episódio, ele nasce premiado pelos prêmios, mas acho que ele nasce premiado também pelos leitores. E aí eu posso falar como leitor. Obrigado, Custódio. Realmente, gostei muito. Gostei muito do texto, gostei da dinâmica, gostei dos temas. É por isso que na hora que eu leio, eu imediatamente te procurei, porque eu falei, a gente precisa falar mais disso. Que bom que a gente tem a pauta está aqui já, então vamos trazer a pauta. A pauta está pronta, só vamos discorrer sobre a pauta. Né? Então... Eu fiquei muito feliz que eu espiei e vi que você sublinhou mas muitas coisas. É algo que eu faço com os livros também. Tem gente que é muito puritana com o livro, né? Ele tem que seguir o original. Não, eu até tenho muito cuidado, mas eu tenho muito cuidado. Você vê que não tem página dobrada, essas coisas, então eu tenho esse zelo, mas tudo que me chama a atenção, eu acabo rabiscando ali, não tem jeito. Fiquei feliz de ver. Não, tá tudo aqui marcadinho. E eu adoro, de vez em quando, ir na prateleira, pego um livro aleatório e fico vendo só as partes que eu anotei. Às vezes um livro que eu lia 2, 3 anos atrás, eu fico lendo só os trechos que eu anotei, resgatando aquilo. Para mim é uma sensação de prazer absurda, assim. Ale, super obrigado pelo seu tempo, obrigado pela gentileza, obrigado por estar aqui com a gente. Vida longa para você e para sua escrita. Que bom que você escolheu a escrita do romance ao invés de, para nossa sorte, para as matérias jornalísticas. Que continue assim, que o mercado lhe proporcione essa condição de você ficar aí na escrita da ficção, para nossa sorte. Então, super obrigado. Então, a gente está aguardando aí o próximo livro. Espero que quando o episódio for pro ar, realmente ele já esteja nas suas 150 páginas. Opa, agora é pressão. E, obviamente, que você possa vir e falar desse segundo trabalho aí com a gente aqui também, tá bom? Obrigado, Gustavo. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Para um escritor iniciante é muito importante. E obrigado por fazer o podcast, que eu consumo bastante, sempre
presto atenção. Legal. Fico de olho nas dicas, nas opiniões, nas impressões de escritores muito melhores do que eu. E imagina. Fico muito feliz de acompanhar sempre. Obrigado mesmo. Tá bom, imagina. Obrigado a você. Gente, super obrigado aí pela audiência. Obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Não deixe de comentar aqui embaixo o que vocês acharam do episódio. Outros autores que vocês gostariam de ter aqui com a gente, que a gente vai contatar essas pessoas e ver a possibilidade de estar aqui com a gente. É isso. Não deixe de assinar o canal também, para toda vez que a gente tiver conteúdo como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão. Um beijo grande, fique com Deus e a gente se vê já no próximo episódio, tá bom? Beijo!